Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Jorge, sou da área de História, Filosofia e Sociologia e eu estou aqui mais uma vez para conversar com vocês a respeito de filosofia, principalmente de um tema, muito importante aí para os filósofos, que é o tema da ética e também o tema do direito. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o conceito de justiça, mas antes disso vamos lembrar que o tema de ética é importante para os filósofos, principalmente porque diz respeito a algo que nos afeta imediatamente, as nossas escolhas, as nossas ações, e por isso então é muito importante as regras de convivência e as regras que organizam aí a vida das pessoas e as relações entre elas. Os filósofos desde então, desde o início da filosofia, estão tentando compreender quais são os critérios que podem organizar a nossa vida e também guiar as nossas ações particulares e coletivas, como por exemplo a ideia de bem, como que nós podemos dedicar a nossa vida à ideia de bem, o que é o bem propriamente dito, e como encontrá-lo, qual é o método que nós podemos utilizar para atingir ou conhecer e mesmo praticar o bem com as demais pessoas. Uma ideia que a gente trabalhou também nas aulas anteriores foi a ideia de empatia, isso mesmo, um tema bastante importante para os filósofos, principalmente nessa área de ética, porque mostra a capacidade dos seres humanos de reconhecer a humanidade na outra pessoa e também de se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar dela, que são duas coisas um pouco diferentes, mas que também ajudam aí a utilizar essas capacidades, de se colocar no lugar do outro e reconhecer a humanidade no outro. Nós estamos exercendo a empatia. Falamos um pouco sobre como reconhecer também as atitudes e os argumentos, as opiniões dos demais, como isso é importante para estabelecer aí um sentimento de empatia que pode surgir entre pessoas muito diferentes, entre culturas muito diferentes também. A importância então da gente desenvolver esse tipo de atitude. Eu dei um exemplo para vocês na aula passada sobre o trabalho voluntariado, como um exemplo de empatia, de pessoas que dedicam algumas horas das suas vidas para ajudar o próximo sem interesses financeiros, sem interesses aí lucrativos, simplesmente para ajudar as outras pessoas e tentar diminuir o sofrimento dos demais. Então são atitudes que os seres humanos realizam e que podem ajudar, e podem tornar a nossa vida, de forma geral, a nossa vida um pouco melhor. Falamos um pouco também sobre o conceito de justiça, esse sim, importante não só para a área da filosofia, mas também para o direito. Os advogados e os juízes precisam compreender bem as discussões e compreender bem esse conceito, principalmente porque eles precisam aplicar esses conceitos nas relações entre as pessoas. Então, questões como, por exemplo, agir de acordo com o bem é sempre justo, ou agir de acordo com o bem é agir corretamente, é agir certo? Ser justo é o mesmo que ser bom ou bondoso? É melhor ser bom ou ser justo? Na sociedade, pode nos cobrar bondade e justiça? São questões aí que fazem parte da reflexão dos filósofos e também fazem parte da reflexão dos profissionais da área do direito, os advogados e os juízes. Eu vou lembrar um pouco para vocês daquele texto que estava lá na página 19 do material didático, que fala que ser justo é ser exato e que faz uma diferença entre justiça e bondade, ou justiça e generosidade. Então, o exemplo que ele dá lá é: se você for comprar alguma coisa, um objeto, e esse objeto custa R$ 15 e você resolve pagar 20 por ele, isso não é justo, você não está pagando o preço justo, você está sendo uma pessoa muito generosa, mas justiça é o valor exato do objeto, ou seja, neste caso, R$ 15. Isso tem uma relação, esse conceito de justiça tem uma relação com o pensamento de um filósofo muito importante chamado Aristóteles, isso mesmo, que viveu lá no século IV a.C. E segundo ele, a justiça, assim como outras virtudes humanas, deveriam seguir aí a justa medida. O que é a justa medida? A justa medida é o ponto médio entre o excesso e a falta. O Aristóteles está preocupado no seguinte, que nós podemos deixar de sermos pessoas justas por excesso ou também por falta. E o Aristóteles faz uma grande
análise dessa ideia de justiça e tenta trazer aí algumas consequências e algumas ideias possíveis. Então, quando ele fala de justa medida ou justo meio, né, ele está falando de um equilíbrio aí que nós temos que encontrar, fazendo uso da nossa razão entre o excesso e a falta. Além disso, a explicação às relações sociais, o filósofo divide em 3 tipos de justiça. A primeira é a justiça distributiva, tá? Ela é aplicada pelos governantes aos seus governados, distribuindo honras, riquezas, conforme o mérito, a fim de manter o equilíbrio entre os que ocupam uma posição igual. O segundo conceito de justiça do Aristóteles é a comutativa. Justiça comutativa é responsável pela organização e pelo equilíbrio das trocas de bens, considerando o critério de igual valor entre os bens envolvidos. E por último, a justiça corretiva, que está ligada aí à busca do equilíbrio entre os delitos cometidos e os castigos correspondentes. Então, para Aristóteles, ser justo é tratar os iguais como iguais, sem excesso e nem falta, né? Sempre buscar o equilíbrio. Quando se fala de justiça, geralmente vem a imagem, a representação, né, de uma mulher com os olhos vendados, segurando ali uma balança numa das mãos e uma espada na outra. Trata-se de uma representação de uma deusa grega, né, chamada Temis, que em Roma se chamava Justitia. Isso mesmo, os olhos vendados indicam a imparcialidade das leis, né, e a igualdade na aplicação a qualquer indivíduo. Então, aquela ideia de que a justiça deve valer para todas as pessoas. A balança representava a ideia de equilíbrio entre as ações e as consequências. E a espada, né, presente em algumas representações, não são todas, simbolizava a força da justiça diante dos conflitos, né? E a ideia então de que essa representação traz ali sempre os valores racionais de equilíbrio, né, de exatidão envolvidos no conceito de justiça. Sempre aquela ideia de que pesar as consequências, por isso então a representação da balança, né? Esse termo justiça, então, cabe lembrar que ele não é importante apenas para a filosofia, não é uma reflexão somente dos filósofos, mas também dos advogados, dos juízes, e deve ser aí um conceito, né? O conceito de justiça deve ser um conceito que organiza também as práticas políticas, né? A gente sabe que nem sempre isso acontece, mas nós precisamos de algum modo buscar a aplicação da justiça também nas decisões políticas e sociais. Bom, com isso, nós estamos já no final do nosso material didático. Você já tem condições com essas questões de resolver as atividades que vão da página 23 até o fim do volume, né? São atividades que vão ajudar você a entender um pouco mais, a compreender um pouco mais todos os conteúdos que nós estudamos desde o início dos nossos encontros e também o conceito de justiça, que foi o último termo, né? O último conceito que nós estudamos juntos aqui, tá? E lembre-se, sempre que você terminar uma atividade ou terminar de ler o texto, compartilhe com alguém aquilo que você descobriu, converse com alguém, né, que essa troca de ideias vai ajudar você a melhorar a sua compreensão da filosofia, daquilo que os filósofos falaram e também revisar os seus próprios pensamentos para poder corrigir e sempre agir como os filósofos, ou seja, sempre ir em busca da verdade, do conhecimento verdadeiro, ok? Então, bons estudos para você e até a próxima aula. Tchau, tchau.